Oração aos antepassados. Mês de fevereiro de 2022. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à sede mundial do Templo Arte do Jorei. Nesse momento oportuno, antes de iniciar esse culto especial, é necessário comentar alguns aspectos importantes sobre o significado do culto, ofício sagrado a ser realizado. Por meio dos 5 sentidos, nós temos a percepção do mundo material. Podemos, através do corpo espiritual, sentir a presença dos espíritos e, através da consciência, a partícula divina. Assim, temos o privilégio de sentir a presença de Deus. Portanto, no culto de hoje, o mais importante não é olharmos, não é ouvirmos, nem sentirmos a presença material espiritual, mas sim sentirmos tão somente a presença de Deus. Significado do culto aos antepassados. Basicamente, por ser filho de Deus, o ser humano já é perfeito e completo. Não necessita que lhe seja acrescida coisa alguma. Esta é a verdade fundamental. Se algum espírito sente falta de culto em sua memória, é porque ele não despertou ainda para a condição de filho de Deus. Aquele que está efetivamente consciente de sua natureza de perfeição, dispensa qualquer culto em sua homenagem. Entretanto, há muitos espíritos que não conscientizaram essa verdade, que continuam presos às sensações da vida terrena. Existem os esfomeados, os que padecem de doença, os que desejam ser cultuados, e etc. Nesses casos, devemos satisfazer primeiramente os desejos deles e, através das orações proferidas em sua memória, esclarecemos a verdade para que conduzam a níveis espirituais cada vez mais elevados. Devemos, na medida do possível, oferecer cultos que obedeçam ao ritual religioso a que nossos parentes e antepassados estavam familiarizados. O vínculo dos antepassados conosco é profundamente marcante. Por isso, ao colaborarmos para que eles se elevem, estaremos promovendo não só o nosso aprimoramento, mas também o de toda a humanidade.
que o mundo da luz comece com cada um de nós. Baseado na diretriz para esse ano, o despertar para a importância da gratidão no servir a Deus, através do Jurei Sem Fronteiras, será o alicerce da grande construção e da formação do elemento humano, com base numa fé sólida, capaz de suportar qualquer purificação. Iniciamos nesse momento. Ocultem sufrágio às almas dos ancestrais e antepassados do mês de fevereiro de 2022. Entrada dos oficiantes. Realizaremos agora o convite para que os ancestrais e antepassados possam participar desse culto especial através da cerimônia de transferência do Ihai para o altar central. Pedimos que permaneçam em seus lugares. Oração de comunicação a Deus e aos antepassados. Mirokuo Omikami, Pai Criador, do fundo dos nossos corações, agradecemos a intensa luz que desce sobre nós neste momento. Pedimos a vossa proteção para oficiar em perfeita harmonia esta cerimônia dedicada às almas dos nossos ancestrais, antepassados e de todos aqueles ligados a nós por fios espirituais. Rogamos que a vossa luz nos envolva e dissipe também as nossas máculas. Com profunda reverência, depositamos estas oferendas diante do vosso altar
em sinal de gratidão pelas dádivas que diariamente recebemos. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come também, lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Que assim seja. Kakurio no Okami. Pedimos-vos permissão para convidar a esta oração as almas de todos os ancestrais e antepassados que estão presentes nesta cerimônia, bem como aqueles que hoje estão sendo convidados pelos seus familiares, para que possam receber as orações e homenagens no altar mor, a casa de Deus e a morada de Meishu-sama. Que esta oportunidade de receberem luz lhes permitam integrar-se à obra divina e alcançar maior elevação espiritual. Oferecemos a nossa gratidão aos nossos queridos pais, avós e demais ancestrais por terem tecido o nosso caminho. Imensa gratidão pela imensidão dos seus sonhos, que de alguma forma são hoje a nossa realidade. Através deste culto, que possamos levar luz à tristeza que houve nas gerações passadas, levar luz à raiva, às partidas prematuras, aos nossos não ditos, aos destinos trágicos. Neste momento, permita aqui e agora que seja semeada uma nova esperança, alegria, união, prosperidade, entrega, equilíbrio, ousadia, fé, força, superação, amor, amor e amor. Que todas as gerações passadas e futuras sejam agora, neste instante, cobertas com um arco-íris de luzes, que curem e restaurem o corpo, a alma de todos os relacionamentos. Que a força e a bênção de cada geração alcancem sempre e inundem a geração seguinte. Assim seja e assim é. Tofutami yo itsumo yo nanaya koko no taria. Ritofutami yo itsumo yo nanaya koko no taria. Rito futami yo itsumo yo nanaya koko no tari momochi orosu.
Oração Amasso Norite e oração Zengen Sand. Taka amahara ni kami tsumarimasu, kamorogi kami no mikoto mochi tsume izanagi no mikoto Haraido no okami Kiyome tamae tomo Kashikomi mo Uya uya shiku omon miru ni seison kanzeon bosatsu konodo ni amoraseta mai o myo ni orai to kenji o shin miroku to kashi Meshia tonarase dai sen san sen sekai no sandoku o meshi gojoku o kiyome yaku zenman no kuisai shujo no dai nengan o myo joraku ego no jupo sekai o narashimete o fuju no kuru inaku Fuku kaze damo narasunaki, miroku no mio mitamo, morio mohen no daijihini, tenmara setsu mo matsuruite, shoa koja waratamari, yashahi ojin mo gedasunashi, shozen bushin oto gotoku, sono kokorozashi otoguru nari, Sansen so moku goto gotoku, se son no itoku nitani kaite, kinjuchu no sue mademo, minaso no tokoro ezaru nashi, masani kore shibiji so segai nite, kario binga wa sora ni mai, zuyu te ni tanabe ka, banka fukui kochi ni konji, Taho buto sosori tachi, ichido garan wa kasumi tsutsu, kogane ro iraka san santo, initeri su koke wa, enimo tengoku jodo nari, gokoku minori te korani michi, sunadori utaka ni ame ga shita, iketoshi ikero moro moro no, eragi ni kuwa koi koi wa, Susura ura ni michu atari, onito kunito no sakai naku, hitogu satachi no nikishimiya, isakai goto ni yomito kie, iten shikai kanon no, miroku no mite niksusari, jinji no mimone ni dakaren, warera ga hibi no serio ni mo, miyochi o tamai shinkaku o, Esashime wa tomi sakai, wai wa nagaku miyakuni, zentoku ko kasane sase, fukujo kai morio no dai kudoku, dare sase tamai mashimaseto, nen nen ju shinge zatonshu, ifuku hai hai negimosu. Miroku o mikami, mamori tamae sai
はいたまえ、弥勒を御神、守りたまえ、先はいたまえ。矢の御神、守りたまえ、先はいたまえ。ほんながらたまちはSalmo de Meixo Sama. Ware Sukuarinu. Eu fui salvo. Nagakiyo, Nagakiyo, Mayoi, Mayoi te Kitsuruare Camino Ricarini Mesa Meshi Oreshisa Yometonomi Yometonomi Omoishi Satino Maza Mazato Meni Miyorunari Namida Afururu Kurakarishi Kurakarishi Kono Utsushiyomo Itsukashira Akarukunarinu Ware suku ware to yeori. Estou feliz por ter sido despertado. Estou feliz por ter sido despertado para a luz de Deus após longa e penosa caminhada nas veredas da incerteza. Meus olhos se enchem de lágrimas quando vejo à minha frente tesouros com os quais nem sequer sonhava. Depois que fui salvo, este mundo, que sempre me pareceu tão escuro, começou a clarear.
Oração do Reino do Céu na Terra. Miroko Omi Kami, Supremo Deus, Messias renovador dos três reinos, Salvador da humanidade e construtor da nova era de luz. Agradecemos a permissão de receber e ministrar a vossa sublime dádiva hoje orei. Perdoai os nossos erros, purificai-nos das nossas impurezas, despertai-nos para a verdade e a prática do bem, para que de fracos e pequeninos nos tornemos veículos puros e poderosos da vossa vontade e do estabelecimento do reino dos céus na terra. Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória por todos os séculos. Assim seja. por gentileza, queiram sentar-se. Receberemos, Jorei.
Término do jurei. Ensinamentos de Meixo Sama. Expansão exige tempo e sabedoria. Pela servidora Isabel Costa. Expansão exige tempo e sabedoria. Interlocutor. Um ministro cujo caráter é muito sincero e entusiasmado pela expansão do Jorei e que ministra um poderoso Jorei, dirige uma unidade que não está se expandindo muito. Qual deve ser a sua atitude? Meixo Sama. Bem, ele deve apenas esperar o tempo chegar. Existe uma ordem para se fazer as coisas. Mesmo se o cérebro de uma criança é muito bom, ele não pode pular do ensino básico para o ensino médio. Ele deve terminar o ensino básico primeiro. Existe uma ordem em passos que deve ser seguida. Por isso, não há razão para pressa. Espere o tempo certo chegar. Por exemplo, no presente momento, as pessoas da sociedade não reconhecem o meu trabalho. Isto também é questão de tempo. Quando o tempo chegar, as pessoas perceberão o verdadeiro valor do meu trabalho. Mesmo assim, espíritos negativos ainda estarão trabalhando ativamente. Por exemplo, se nós salvamos muitas pessoas com o Jorei, a mídia de massa nos pinta de forma negativa. Reverendo Ajiki. Meixo Sama está explicando que quando a expansão não vai bem numa área em particular, significa que o mundo espiritual ainda está maculado, tornando fácil as forças negativas trabalharem e paralisarem a expansão da luz. Neste caso, o tempo ainda não está certo, mas é importante continuar trabalhando. Boa tarde a todos. Eu fiz explanei aqui um pouco desse ensinamento que Meixo Sama nos traz, mais ou menos assim. Uma pessoa, isso na nossa vida cotidiana, uma pessoa pode ter a melhor intenção.
o seu desejo sincero em ajudar a outra. Porém, é preciso estar atento aos acontecimentos que estão ao redor da vida desta pessoa. Se há purificações muito difíceis, problemas que aparentemente são sem solução, conflitos enormes em todas as áreas da vida da pessoa, pode haver, nesse caso, muitas nuvens espirituais ao redor dessa pessoa, que está, neste momento, sendo tocada e buscando auxílio, buscando ajuda. É necessário esperar o tempo certo para tudo, dentro de uma ordem. O amadurecimento necessário que se faz presente. Com o tempo e a dedicação nas palavras, nos ensinamentos, nas ações, no caso com a ministração do Jorei, o espírito desta pessoa vai se fortalecendo, máculas vão sendo eliminadas aos poucos, obedecendo uma ordem que vai diminuindo, vai tirando essas nuvens, e a pessoa então vai clareando a sua consciência e diminuindo assim a oportunidade dos espíritos negativos atuarem na vida dessa pessoa. Para isso, como temos neste ensinamento de hoje e estas palavras de Meixo Sama, nós devemos continuar com a dedicação constante e o trabalho na luz. Por exemplo, neste momento que nós estamos, que é diferente do momento em que esse ensinamento foi escrito por Meixo Sama, muitas coisas já mudaram. Naquela época não se tinha uma aceitação, um conhecimento, né? Nem todos estavam cientes do trabalho e do Jorei. Na medida que o tempo foi passando, nós conseguimos, todos nós, membros de todas, de toda a Igreja Messiânica, conseguimos ampliar mais, ter mais consciência. Novos membros estão chegando aqui também na Arte do Jorei. Pessoas estão recebendo, fazendo todos os ensinamentos justamente na hora certa, passo a passo, com todas as aulas, e também recebendo o Ikari. E também se tornando novos membros. Para quê? Qual que é o objetivo? Salvar mais pessoas, ajudar mais pessoas. Então, claro, ainda temos ações negativas no mundo, várias coisas vão acontecendo, mas nós todos estamos nos fortalecendo nessa fé e com o Jorei. É a minha explicação. Obrigada. Orientação do ROCAM, Ministro Ricardo Mendes Dugo. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez, ao culto dos antepassados, onde fazemos essas orações mês a mês aos queridos que já foram. E é uma prática muito interessante, porque nem todas as pessoas sabem que se deve cultuar os antepassados, Eu tive um sonho recentemente sobre um desencarne, e é muito triste quando o antepassado ele não está sendo cultuado, ou ele não tem uma fé, porque esse antepassado ele vai ficar perdido, no plano espiritual. Então, olha a importância. Depois que nós saímos da carne, nós vamos para o mundo espiritual, e o mundo espiritual ele é bem vasto,
E se você não tiver uma fé centralizada em Deus, você vai ficar perdido lá em cima. Então olha a importância de nos doutrinarmos aqui, nos modificarmos o máximo que pudermos e também orar por todos que já foram. Muitas vezes um espírito que está perdido no plano espiritual, com uma oração que um familiar faz, ele consegue se elevar e sair daquele nível de inferno. Tem um salmo que me chama a falar isso. Às vezes com uma oração sincera, você pode salvar um espírito que está num plano infernal e trazer ele para a luz. Então olha a importância das nossas orações constantes pelos nossos ancestrais e antepassados. Graças a eles, nós estamos aqui hoje também, né? Porque foram famílias e famílias e famílias que foram se unindo até chegar à nossa reencarnação. Então é muito importante a nossa gratidão por todos que nos precederam. Neste dia em que celebramos o culto aos ancestrais e antepassados, devemos agradecer a Deus pelo conhecimento dessas ferramentas e o conhecimento de que devemos orar pelos nossos antepassados e mandar muita energia positiva de gratidão aos nossos queridos que já estão no plano espiritual. Ao mesmo tempo, orar e pedir pelos que estão desencarnando e não possuem esclarecimento espiritual. São muitos em nível de sofrimento que estão perdidos sem direcionamento. E fazendo uma ligação aí com a parte do ensinamento sobre os espíritos negativos, né? Eles vão pegar justamente os espíritos que estão perdidos. E muitas vezes esses espíritos que estão perdidos estão com fome, estão com sede, ainda muito apegados à parte material. E aí vem esses negativos que têm um pouquinho mais de conhecimento utilizado para o mal e oferece, olha, eu te dou isso daqui, mas você trabalha para mim. Então muitas vezes o negativo na sua esperteza acaba pegando os desavisados que estão sofrendo no mundo espiritual. Então olha a responsabilidade que nós temos no momento de cultuar nossos antepassados. E quando nós estamos fazendo oração aqui, Amatos Noritos, Engen Sandi, nós mentalizamos todas as unidades da arte do Jorei, em todos os países, né? Para que todos os antepassados ligados a nós, aos membros, aos frequentadores, ministros, reverendos, sejam abençoados e tenham a oportunidade de orar conosco durante o culto. É isso que nós fazemos quando nós fazemos a transferência do Ihai. Nós convidamos os antepassados para fazerem parte da cerimônia. Então hoje temos muitos antepassados aqui. Tem muita gente encarnada, mas talvez mais do que o dobro da parte espiritual. Mas que estão aqui nos auxiliando também. É muito importante a gente também ter essa noção. Os espíritos, quando desencarnam, se eles forem servir a Deus, eles vão ajudar as pessoas que estão encarnadas. Quando eles atingem um certo nível de conhecimento, né? Então, vamos supor que a gente chegue no plano espiritual. Nós também teremos dedicações, oportunidades de servir lá. Então isso é muito importante. O momento que desencarnarmos, pensarmos, beleza, cheguei aqui no plano espiritual, o que eu vou fazer agora? Onde eu posso servir? Permaneça com esse espírito que vocês tinham aqui, lá em cima. Porque vai continuar a vida espiritual, de uma forma diferente. Mas o servir a Deus não para, ele é contínuo. Não podemos nos esquecer da nossa ligação vertical com Deus, que é a fonte e a base de tudo. É o que rege todas as religiões, e essa ligação apresenta práticas que cada doutrina estabelece, que são diferentes, mas que devem levar ao Supremo Deus. Dentro da messiânica, né, temos o privilégio de estarmos conectados ao que há de mais forte atualmente, que é o sol espiritual. A energia que rege a nova era, a era do dia, que é distribuída por Meishu Sama, que está se intensificando no reino espiritual e cada vez mais tomando espaço da energia da água que regia a era da noite. Nós temos que ter essa compreensão, que as eras vão se modificando e certas energias predominam. Na era da noite predominava a energia da água, onde predominava a absorção.
Agora, na era do dia, predomina a energia do fogo, que ela queima, torna cinza as toxinas, as máculas e as nuvens espirituais, e elas são expelidas pelo corpo. Então nós temos que estar ligados com essa energia do sol espiritual. E quem distribui essa energia do sol espiritual é Meixo Sama, para toda a humanidade, não só para os membros, e nem só para os frequentadores, quem conhece a messiânica. Meixo Sama é o pilar mestre do sol espiritual. E ele que distribui essa energia no todo o globo terrestre. E é como já falamos, né, em algumas oportunidades. Não quer dizer que se você não conhece o Jorei, você não está sendo afetado pela energia do fogo que está entrando no planeta Terra. Todos estão sobre essa energia. Ou seja, independente da religião, as pessoas serão purificadas. Então nós temos que estar atento a isso. E utilizar bastante o Jorei, já que nós conseguimos canalizar essa energia do fogo, vamos utilizar para o nosso bem-estar e para o bem-estar das pessoas que estão ao nosso redor, né? O Alto Jorei é muito importante, às vezes as pessoas esquecem. O Alto Jorei, o Meixo Sama fala, tem uma pergunta que foi feita para Meixo Sama, qual a diferença do Alto Jorei e do Jorei ministrado? Ele falou, nenhuma. O Jorei é o mesmo. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu tenho que receber Jorei com tal pessoa, tal, porque o Jorei dela é bom. Não tem nada a ver, o seu Jorei é igualzinho. Ou melhor, talvez, tem que ter crença no seu Jorei. O seu Jorei, a fonte é a mesma. Eu não tenho uma energia diferente do que a Diva acessa. Nós temos missões diferentes. E o Dishoi muda. Mas a energia, a fonte é a mesma. O Meixo Sama é o mesmo para todo mundo. Né? Então nós devemos acessar essa energia e também praticar o Alto Jorei. É muito importante isso. Principalmente verificando os pontos que cada um tem de toxina, pontos solidificados, pontos com dor, pontos inchados, febres locais. Usem o Alto Jorei sempre para isso. Aos que estiverem atentos e comprometidos com a evolução dessa força do Espírito do Fogo, poderá perceber a força do seu Jorei aumentando dia após dia. E isso é extremamente coerente com a mudança das eras, que estamos em processo avançado de transição. Essa transição é representada pelas purificações e conflitos mundiais, e concomitantemente a intensificação do Espírito do Fogo e o aumento do poder do Jorei. Percebam que está tudo ligado, né? Essa transformação, mudança da era da noite para a era do dia, a intensificação do Espírito do Fogo, ao passo que a humanidade está sendo purificada, o Jorei se torna mais forte. Ao mesmo tempo. Porque a força que limpa, traz a purificação, é a força que cura também. Então é muito importante a gente ter isso em mente. Vamos aproveitar para estarmos ligados às forças positivas, propagar o bem, as boas condutas, ao auxílio a quem precisa. Enquanto o mundo vive esses conflitos, temos que estar do lado do bem. Vamos lembrar do Ichirin. Tem um ensinamento de Meixo Sama chamado Ichirin. Para quem não conhece ainda, procurem ler esse ensinamento. Que é a força do 0,01. E Meixo Sama explica, né, que tem o poder para inverter de uma só vez toda essa situação que nós estamos vivenciando. É quando chega no máximo do Yin, ele transforma em Yang e vice-versa, né? É quando você está no máximo do problema na Terra, é o ponto onde pode ocorrer a inversão total. Então esse poder do Ichirin, que tem a ver com o Manurichon, que é o cruzamento do vertical e o horizontal, que é o símbolo da messiânica, esse ponto, essa energia, esse 0,01 pode transformar tudo. Então a gente tem que estar preparado e não perder as esperanças, porque esse momento vai chegar. E é nosso papel aqui, né, como membros, frequentadores e todos que fazem parte dessa obra, construir, ajudar a construir o mundo ideal, a era do dia, o reino do céu na terra. É nossa missão, não só minha, mas de todos. Receberam o Ricard e Meixo Sama está te dando uma chance, vai lá, me ajuda a construir o reino do céu na terra. E ele confiou em cada um de nós para isso. Então, as pessoas às vezes esquecem dessa missão quando recebem o Ricard, né?
acham que o Oricari é só uma medalha. Aquilo, na verdade, é uma missão que Deus está te confiando. Ó, vai lá que você vai servir agora. Você vai me ajudar a construir o reino do céu na terra. Eu preciso de cada um de vocês. É isso que Deus está confiando na hora que te outorga. Então, levem com respeito o Oricari que vocês carregam. É nossa missão como servidores ajudarmos a construir esse mundo, o qual sonhamos em viver. Um mundo isento de doença, pobreza e conflito. Utilizando os pilares que nosso mestre deixou, que é a verdade, o bem e o belo. Quando começamos a nos aprofundar na vida de Meixo Sama, vemos o quão profundo ele conseguiu chegar em diversas áreas, nas bases que deixou. É realmente incrível o nível que chegou em tantos ensinamentos, com conteúdos diversificados falando sobre tudo. Você começa a dar uma lida nos ensinamentos, você vê que Meixo Sama fala de política, fala de agricultura, trouxe o Jorei, que é a medicina divina, né? Tem tanta coisa, a parte das artes. É incrível, as pinturas que Meixo Sama fez, o solo sagrado que Meixo Sama deixou. Olha a profundidade de um ser humano, que era ser humano e era Deus, né? Como ele em algum salmo colocava, que era até curioso, né? O nível que ele chegou, a partir da idade que ele reconheceu a religião, e quanto ele fez nesses anos que ele dedicou à obra divina. 30, 40, 50 anos, olha quanto ele fez, né? E quanto ele escreveu. Então, eu tenho certeza que ele não escreveu para deixar na estante. Ele deixou lá para a gente ler com constância esses ensinamentos. E ele mesmo fala isso, né? Ah, não entendi esse ensinamento. Lê de novo, e lê de novo, até você compreender. Cada vez que você lê de novo, você vai compreender melhor o ensinamento. É importante o nosso hábito da leitura. Nós não podemos depender dos ministros e reverendos para ter o conhecimento. Conhecimento cada um tem que buscar na sua casa, no seu dia a dia. A obra que ele construiu durante sua vida material é digna de Deus Supremo assentado em seu ventre, sem qualquer sombra de dúvidas. A grande seleção está começando, e esse ano é um ano de muita cobrança espiritual. Quanto mais se sabe, mais devemos praticar o que sabemos. De nada adianta ter conhecimentos aprofundados em todos os ensinamentos de Meixo Sama, se não nos esforçarmos em colocá-los em prática. Isso remete à prática que Meixo Sama seguia do pragmatismo, preconizado por William James. Isso é muito importante, né? Eu tenho decorado todos os volumes dos ensinamentos. Quanto eu pratico? 5%. Não adianta, né? Esse é o ideal, é colocar, como Meixo Sama coloca num trecho dos ensinamentos, colocar a filosofia em ação. Isso é o pragmatismo. Eu sei que eu devo ministrar Jorei? Eu ministro? Não. Eu sei que eu tenho que ler ensinamento? Eu faço? Não. Eu sei que eu poderia fazer oração por alguém? Eu faço? Não faço. Então o que está adiantando a fé? Nada, né? A fé deve apresentar obras na sua vida em primeiro lugar, e em seguida você pode ajudar outras vidas a serem transformadas. Então primeiro muda você. Primeiro absorve o Jorei. Tenha resultados com o Jorei. Curas com o Jorei. Tanto no seu corpo, como no corpo de outras pessoas, pelo seu servir. Nós já sabemos que a cura não é pelo ministrante. Deus é que promove. Mas o seu servir pode promover essa cura na vida de alguém. Então vamos praticar, né? Vamos usar a nossa fé em ação. Na hora que tiver com algum perrengue, vai lá, faz oração, ministra Jorei, auto-Jorei, ministra Jorei em alguém, né? Utiliza a fé em ação. E vamos observar os resultados. E quanto mais resultados se tem, mais sua fé se torna sólida, e mais na hora que você vai falar com alguém, você tem firmeza no que você está falando.
E essa firmeza é o poder da palavra. O poder da palavra só existe quando a pessoa acredita e teve resultado com aquilo. Aí ela vai falar com ênfase. Aí você fala meia frase, a pessoa já entendeu. Porque você vem lá de dentro. É diferente de você falar sobre uma teoria que você não praticou. Agora, se você já praticou, já teve resultado, e você ensina, aí ela tem força. Aí você tem poder na palavra. Vamos voltar nossas ações para a última chance que Deus nos deu para a reforma íntima, pois Ele enxerga o mais profundo nível de nossos corações e mentes. Não há como esconder nada. Às vezes você se parece a pessoa mais bonzinha do mundo, né? Mas Deus, Ele olha lá dentro. Tem essa de esconder para Deus, não. E não é Ele que castiga, é você que cria o próprio buraco onde você se enfia. E eu estou falando você, mas é qualquer um de nós, né? Como a ministra Sandra sempre coloca. Qualquer um de nós estamos sujeitos a isso. E Deus está olhando lá no fundo da nossa alma. Então, se há sinceridade, Deus escuta a sua oração. Agora, se sua oração não for sincera de coração, nem chega para Ele. Não tem nível para chegar para Deus essa oração. Então tem que vir sempre que for orar, coloca o coração primeiro. A oração, isso também tem a ver com o sonem, né? Que é o sonem que ele nasce naturalmente lá de dentro, não que se pratica. O sonem ele nasce espontaneamente. A junção de vontade, pensamento e sentimento, né? E aí quando vem esse sonem naturalmente, você faz a oração, essa oração vai direto. E Deus vai ouvir. De acordo com uma mensagem espiritual que recebemos esses dias via YouTube, as pessoas que estão nas casas espirituais, de qualquer que seja a vertente, serão avaliados um a um, fazendo uma separação natural dos que realmente são sinceros no servir a Deus. Os que estão na obra divina, por vaidade, por orgulho, por competição um com o outro, por exacerbação do ego, todos esses serão expelidos para fora, pelos servidores espirituais de Deus. Em qual porção será que estaremos? Se eu falei isso agora e bateu aquele plim, esse recado é mais uma chance que Deus está dando. Então, vamos se reformar, né, internamente. Porque é a última chance. Então, se Deus está avisando, é porque Ele está dando mais uma chance. Então, vamos nos esforçar, né? Se a gente tem um pouquinho de qualquer um desses sentimentos que eu mencionei aqui, vamos jogar fora. Isso não presta mais. Isso não é da era do dia mais. Isso era sentimento natural da era da noite. Era normal isso. Mas por quê? Porque ainda estava tudo obscuro. Agora, na era do dia, nada fica mais às escuras. Então não vai dar mais para ter nenhum desses sentimentos aqui. Porque quando a gente entra com qualquer um desses sentimentos, a atuação do mal ela consegue atuar facinho na gente. O orgulho, por exemplo. Muitas vezes nós somos testados espiritualmente com a questão do orgulho. E é nessa hora que a gente tem que ouvir aquele elogio e não sentir nada com ele. Porque senão sobe a cabeça, e a hora que sobe a cabeça, você já não é o servidor de Deus. Você vai estar agindo à mercê do negativo. E o negativo faz isso. Ele vai por um frequentador, vai por um membro, e joga lá na sua cabeça aquela ideia. Se pegar, pegou, né? Então a gente tem que estar muito atento. E ter a certeza, né, de que tudo que nós fazemos é Deus que faz. Ninguém cura ninguém. O Jorei não é meu, o Jorei é de Meixo Sama. A energia vem de Meixo Sama, é só um canal. Se nós pensarmos dessa forma, nenhuma vaidade pega, nenhum orgulho pega. Ah, você se curou? Vamos lá no altar agradecer a Deus. Não fui eu, não foi... A sua fé te curou, lembra dessa parte? Esse ensinamento importante também que veio de Jesus, né?
A sua fé te curou, então vamos lá no altar agradecer. E quando nós temos essa prática de agradecer as curas no altar, não pega essa questão da vaidade e do orgulho. Vale a reflexão. O aviso foi dado. Temos uma última chance de mudar. Caso contrário, não teremos mais permissão de ficar. Como eu coloquei no ano passado, como meta para todos, vamos usar esse ano de 2022 para ministrar o máximo de jorei que conseguirmos. Praticando o jorei, cuidando das pessoas que precisam, não teremos tempo para assuntos inferiores. Se você começa a ver que num local está tendo muita fofoca, muito assunto baixo, é porque a pessoa não está servindo. Se estivesse ministrando o jorei, lendo ensinamento, fazendo oração pelos outros, não tem nem tempo disso. Não tem tempo para fazer essas besteiras. Então, se está tendo isso, é falta de servir. Por isso que eu estou colocando esse objetivo. Vamos colocar o máximo de jorei possível esse ano. Vamos avaliar uns aos outros, identificar os pontos focais, ministrar jorei mais direcionado. O Sama já deixou claro isso. O jorei no sentido espiritual está escrito. Ele tem resultado, mas é mais demorado do que quando você vai direto no ponto focal, para aquela pessoa. Cada um tem uma profissão. As toxinas se acumulam de acordo com a profissão e atividades da pessoa. Então não adianta eu falar que para o seu Adilson o ponto focal é o mesmo do que a Flávia. Não dá. Cada um vai acumular num ponto. Então tem que avaliar a pessoa. Não dá para ter aquele pensamento, essa doença tal ponto, essa doença tal ponto. Nem sempre vai ser assim. Cada um ingeriu uma quantidade de toxina, uma quantidade de medicamentos diferentes, uma quantidade de agrotóxicos diferentes, e tudo isso se acumula de formas diferentes. Então a gente tem que ter essa percepção no jorei. E só para lembrar, e até deixar como prática aí, leiam o ensinamento, a urgência na formação de profissionais do jorei, de excelentes ministrantes de jorei. Está no livro Arte do Jorei, volume 1. Urgência, Meixo Sama na época dele, 1950, ali falando disso. Urgência na formação de profissionais do jorei. Então olha a nossa responsabilidade. Porque a hora que o bicho pega, muitas pessoas vão procurar o jorei. E se nós não formos direto no ponto, não vai dar tempo de atender todo mundo. Então a gente tem que estar preparado. Esses aprimoramentos que nós temos feito todas as semanas via Zoom, é justamente por isso, para aprimorar a capacidade, o entendimento do jorei. A gente tem que se atentar muito a isso. Vamos valorizar o tempo precioso que temos enquanto encarnados, para cumprir realmente nossas missões. Não temos tempo a perder. Quanto menos esperarmos, voltamos para o plano espiritual novamente, com o desencarne, e quase todas as vezes vem o arrependimento. Eu deveria ter feito muito mais. Então vamos tentar reduzir essa sensação, quando a gente chegar no plano espiritual, de que deveríamos ter feito mais. Então vamos começar hoje a fazer algo diferente. Porque eu já ouvi relatos que muitos espíritos chegam lá e se arrependem. E falam, puxa, era verdade o plano espiritual. Aí fala, nossa, tanto que eu briguei por bens materiais, ficou tudo lá, não trouxe nada. Quanto eu me liguei com coisas pequenas, que eu não trouxe nada aqui para cima, ou para baixo, né? Não sei para onde que foi. Então, é importante nós termos a qualidade financeira, material, é muito importante. Mas isso não pode passar a parte espiritual. Porque quando a gente chegar lá, não temos muito do que nos arrepender. Então eu queria deixar essa frase. Eu deveria ter feito muito mais, para que a gente possa refletir na forma como nós vamos chegar no momento da passagem. Com essa reflexão eu encerro a minha palestra e desejo uma excelente missão a todos. Muito obrigado.
Deus move o céu inteiro. Oração de agradecimento e despedida aos antepassados. When you're sleeping, I'm awake. Tears on my pillowcase. Only one thing matters in this life. Will you make it to the other side? Do you believe? Miroko Omikami, Deus de infinita bondade, graças vos damos por terdes permitido que os nossos ancestrais e antepassados viessem reunir-se a nós nesta cerimônia. Fazei-o despertar para a verdade e a prática do bem, tornando-os a cada dia mais iluminados, para que possam trilhar um caminho de amor a todos os seres. Ensinai a eles a imagem verdadeira da vida. Ensinai que a imagem verdadeira da vida é o próprio Deus e é perfeição. Ensinai que neste mundo não há pecado que não tenha sido cometido, nem há pecado a ser resgatado, porque Deus é o todo, porque Deus não cria o pecado, porque não há outro Criador senão Deus. Fazei com que esses espíritos tomem conhecimento da verdade homem, filho de Deus, e orientá-los para que atinjam um estado espiritual de liberdade plena e original. Deus move o céu inteiro naquilo que o ser humano é incapaz de fazer, mas não move uma palha naquilo que a capacidade humana pode resolver. Deus está no controle. A vós, nossos ancestrais e antepassados, que viestes aqui em busca de mais luz e lenitivo, expressamos afetuosos agradecimentos, pois a vossa presença muito nos alegrou. A vós, pioneiros queridos, que desbravaram parte do caminho por onde hoje trilhamos mais facilmente, a nossa gratidão. Agradecemos por cada ajuda, por cada vez que seguraram nossas mãos, para que não tropeçássemos nas pedras encontradas pelo caminho, por cada vez que nos ampararam, para que não caíssemos nem desanimássemos jamais, sem perder o rumo certo, a fé, a coragem e a esperança. Agradecemos do fundo dos nossos corações por estarem junto a nós, nos protegendo e nos amparando, com zelo e cuidado. Agradecemos por seguirem conosco, mesmo que em outra dimensão que nós não possamos alcançar ou ver. Contritos, pedimos a infinita misericórdia de Deus que vos purifiqueis cada vez mais para poder, juntamente conosco, que pertencemos à mesma árvore, alcançar maior elevação. E agora ide, voltai ao vosso exato lugar para cumprirdes de acordo com a vontade de Deus a missão que vos foi confiada. Assim seja.
Retirada dos oficiantes. 'Cause I've been there myself, with my faith in a man-made God. I know where you are. Convidamos a todos para participarem da cerimônia de ofertório de incenso em gratidão aos ancestrais antepassados. O Templo Arte do Jurei é um presente de Deus e Meixo Sama para as pessoas que passam por aqui e deixa enorme desejo de compartilhar as bênçãos recebidas com outras que estão prestes a chegar. Assim, encerramos o culto em sufrágio às almas dos ancestrais antepassados do mês de fevereiro de 2021. Muito obrigado a todos e um ótimo regresso.